Agora vocês estão comigo aqui em vídeo, eu sei. Eu não estou aí com você, mas você está comigo aqui no meu coração, S2. Vamos lá? Tema da aula de hoje, movimento uniforme. Toda vez que eu falar movimento, eu quero que você entenda que eu estou falando de velocidade. Tudo bem? Então, um movimento uniforme, por definição, é um movimento em que a velocidade, isso aqui é ao vivo. Quer dizer, ao vivo você entendeu, né? A velocidade é constante, então sempre é a mesma velocidade. Afinal de contas, o que vem a ser a velocidade? A velocidade é o quanto eu caminho num certo intervalo de tempo. Essa é a minha rapidez. Então eu caminho sempre a mesma coisa. É chato, é monótono, é só isso, é facinho. Então, vamos lá. A fórmula da velocidade média para nós vai ser dada por ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? O quanto eu andei. Aí você fala assim, eu estou lembrado, caiu na minha prova. Caiu mesmo. O ΔS era a posição final menos a posição inicial, tá lembrado disso? Quem que é o tempo? Bom, eu posso ter vários instantes. Geralmente a gente começa a cronometrar do zero, e aí você vê quanto tempo terminou, e você fala, esse daqui é o tempo total, e de fato é. Mas se eu tiver entre dois instantes, por exemplo, começou no instante 3, t igual a 3 segundos, e foi até t igual a 5 segundos, quanto tempo se passou entre 3 e 5? Mas fala 2. Então qual que é a nossa lógica? Mesma coisa, eu pego o tempo final menos o tempo inicial. Basicamente é isso. Uma vez que você tem o ΔS e tem o ΔT, para achar a velocidade basta dividir um pelo outro. Ah, como assim? Será que tem como? Isso aparece na minha vida? E não? É verdade ou não é verdade que quando você está andando de carro aparece uma placa assim, 80 km por hora? Essa plaquinha de trânsito não é assim, ó, tem até um círculo vermelho aqui, ó. Quando aparece isso, esse tracinho daqui nada mais é do que essa divisão. Olha, viu? Então eu não preciso ficar decorando, eu sei que quilômetro por hora é velocidade. Então, ó, o que é o quilômetro? ΔS sobre ΔT. Isso me faz pensar nas unidades de medida. As unidades de medida que vocês conhecem para ΔT. Vamos lá. Metro, ok. Eu ouvi um metro, eu ouvi? Não ouvi nada. Eu estou inventando que eu ouvi, mas vamos lá. Metro, qual é o outro que você conhece para ΔT? Por exemplo, quilômetro, você já falou. Centímetro, posso ter jardas. Jardas, professor? Milhas? Sim! Então vamos colocar aqui jardas ou milhas. Aqui, ó, milhas. Beleza? Aí o que vai acontecer? As milhas você troca e viaja. Tô brincando. Você vai fazer o seguinte, agora vamos pensar na unidade do tempo. Professor, eu sei. O quê? Segundo, você vai pôr segundo aqui. O que mais? Dias. Dias, horas. Que legal. Então horas vai ser H só. Aí você pode ter meses. Tá bom, você pode ter meses. Eu sujei tudo aqui, você viu que coisa? Então você pode ter, sei lá, de novo, segundos, não importa. A velocidade, a unidade da velocidade vai ser sempre o espaço dividido pelo tempo. Então nesse caso aqui, é metro dividido por segundo. E nesse caso aqui, é sempre esse dividido por esse. É muito fácil, tudo tem divisão. Então aqui, quilômetro dividido por dias. Nossa senhora, que louco. E aqui, centímetro por hora. Mas existe isso? Não, estou inventando. Lógico que existe, só que não é usual. Então aqui, ó, milhas por segundo. Muito bem. Tem quilômetro por hora também e tem um montão. Só que no sistema internacional, o que é o sistema internacional? Nota do autor, eu. Sistema internacional é um padrão, uma padronização, uma forma que você tem e eu e todos os outros do globo que estão tremendo com o coronavírus conseguem se comunicar a respeito de velocidade. A gente faz uma padronização, isso é o sistema internacional. Muito bem. Conversão. Uma das coisas interessantes é a conversão de quilômetros por hora em metros por segundo. Mas por quê? Porque metro por segundo é o sistema internacional de unidade. E esse você vai precisar saber pra caramba. E o quilômetro por hora? Quilômetro por hora é o que se usa no metrô. Velocidade reduzida está em 70 km por hora. Se a velocidade fosse essa reduzida, estava bom, né? Muito bem. Como que eu transformo um em outro? De quilômetro por hora para passar para metro por segundo, você divide por 3,6. Isso aqui é uma aula de YouTube, não dá tempo de eu ficar explicando por que é 3,6. Se eu fizer isso, o cara não dá um like, aliás, dá um joinha, se inscreve no... Muito bem. Então, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu não sou youtuber! Eu divido por 3,6.
de metro por segundo para quilômetros por hora. Eu multiplico por 3,6. Tem alguma forma para eu lembrar disso? Dá para lembrar. O metro não é menor do que o quilômetro, então se você está em quilômetro por hora, tem que deixar menor, você divide alguma coisa. Tem um chocolatão, você divide. Fica a dica, chocolate ao leite. Aí vira metro por segundo. Beleza? O que eu vou colocar para vocês agora? Os principais números que aparecem nos seus vestibulares e provas e etc. Tinha uma mosquinha aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, 0. O quilômetro por hora vai de 18 em 18. 18, 54, 72, 90, 108. E o metro por segundo? O metro por segundo vai de 5 em 5. Então, 0. Vocês estão me vendo de novo aqui porque vocês repararam no corte bem feito que eu fiz? Pois é, eu não estava nem aí. Como eu falei, eu não sou youtuber, eu sou professor. Aliás, seria ótimo eu ser youtuber, eu estaria viajando agora, mas não. Olha lá, 18, a gente vai de 18 em 18 aqui, eu fiz. Quando eu fiz a primeira gravação, eu errei assim, ferrado. Então vamos lá, fica 18, 36, 54, 72, 90, 108. Agora sim, e volta. Aqui. E o 108 é 30 metros por segundo. Agora está certo. São os mais úteis. Então, geralmente, quando aparecer uma questão de prova, ou se for estudar, pega essa tabelinha aqui, deixa do teu lado. Beleza? Posso contar isso com vocês? Então tá bom. Basicamente, o nosso resumo do movimento uniforme é um movimento uniforme onde a velocidade é constante. Você vai ter um bagulhetes que vai andar sempre da mesma forma o tempo inteiro. Toin. Isso aqui é movimento uniforme. Isso aqui não é. Toin. Tem tudo igual. Isso aqui não é. Tudo e vai. Entendeu? Não entendeu, né? Então vem cá. Exercício que eu inventei. O móvel se desloca no intervalo de tempo e suas posições foram fotografadas. Então a gente fotografou o móvel em várias posições. E um detalhe que eu coloquei aqui: todas foram fotografadas com o mesmo intervalo de tempo. Isso quer dizer que, por exemplo, pensa no número aí, 2, ok. Como é que eu descobri? Depois eu te conto. Aqui, então em 0 segundos ele estava aqui, em 2 segundos aqui, em 4 segundos, vai sempre de 2 em 2. Repara que a distância entre eles é sempre a mesma. Então a gente diz que esse cara estava num movimento onde ele andou, vem cá, ele andou o mesmo tanto no mesmo tempo. Se ele andou o mesmo tanto no mesmo tempo, a gente diz que a velocidade foi constante. Então, se a velocidade foi constante, então, se a velocidade é constante, a gente diz que esse cara está num movimento uniforme. Você entendeu? Então, vamos ver aqui, o que a gente está percebendo? Ele está caindo, ok, movimento vertical. O que eu posso falar dessa distância aqui, Essa distância e essa não são iguais? Então ele está sempre caindo na mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Então, se isso está acontecendo, a gente diz que esse aqui também é movimento uniforme. Agora, olha esse aqui. A primeira distancinha era essa, a segunda é essa. Olha a terceira. Não mudou? Esse não é movimento uniforme. E aqui, será que é? Primeira distancinha é essa. Segunda distancinha, a terceira. Ele é movimento uniforme? Não é. Então aqui não é e nem aqui. Aqui é e aqui é. Fechou? Deu para entender visualizando o que é um movimento uniforme? Então, isso aqui, tec, é uniforme. É só isso. Check it out. Muito bem. Agora aqui, Durante uma aula de laboratório, um estudante observando o movimento dos corpos resolve. E quando eu falo corpo, aqui eu quero dizer qualquer objeto, tá? Não é um corpo sarado, bonito, que nem o meu. É que horrível, né? Ok, vamos lá. Então, resolve cronometrar o experimento e fazer uma tabela que indica a posição que o móvel ocupava no exato instante em que ele passava por ela. Então, por exemplo, ele fez essa tabelinha aqui. Repara no tempo: 0, 1, 2, 3 e 4. Esse tempo está cronometrado sempre do mesmo jeito, né? Sempre de 1 em 1, é isso que você está percebendo? Repare nas posições: 12, 20, 28, 36, 44. Como que eu posso saber a pergunta dele? Em quais casos a gente pode identificar um movimento uniforme?
Como que eu posso saber se o movimento é uniforme? Posso saber assim, será que ele andou o mesmo tanto no mesmo tempo? Vamos ver. De 12 para 20, quanto que eu andei? 8. Então ele andou 8 em 1 segundo. Vamos ver daqui para cá agora? Daqui para cá, de 20 para 28, quanto que ele andou? Ele andou 8. Em quanto tempo? De 1 para 2 em 1 segundo. Então ele andou a mesma coisa. Até aqui está uniforme. De 28 para 36, quanto que ele andou? 8. Quanto tempo? 1 segundo. 36 vai pegar 8. Quanto tempo? 1 segundo. Então ele sempre foi andando de 8 em 8. Certo? Então isso aqui é um movimento uniforme. Então, ok. Momento Netflix. Aqui agora, ó. Tá tudo bem aí? Muito bem. A gente tem aqui posição por tempo. 0, 5, 10. Não, mas não tem que ser de 1 em 1, não precisa ser. Pode ser de qualquer coisa. Só que aqui o tempo foi de 5 em 5. Vamos lá, em 5 segundos ele andou quanto? De 3 para 5? 2. Tá bom. E de 5 para 7? 2. Até aqui ele está no movimento uniforme. De 7 para 15 foi 2. Opa, mudou. Se mudou, não é mais movimento uniforme. Próximo. Posição. Vamos lá, tempo. Vai de 2 em 2. De 10 para 13, quanto que ele andou? 3. E de 3 para 16? 13 para 16, 3. De 16 para 16. Então foi sempre de 3 em 3. Não foi? Então, yes! Isso daqui é um movimento uniforme. Agora aqui, ó. Vamos aqui embaixo. Pensou que eu não tivesse essa mobilidade. Então nós temos aqui o seguinte, ó. De 5 para 2. Ele foi para frente e foi para trás. O que você acha? Cara, ele estava no 5, ele foi para o 2, foi para trás. E o que é? Então é menos quanto? Menos 3. Então ele diminuiu 3. E de 2 para menos 1? Diminuiu 3. E diminuiu 3. E diminuiu 3. Então esse aqui também é o quê? Movimento uniforme. A cada quantos segundos? A cada tudo isso de segundos. Olha que legal. Bacana, né? Então agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Quais os valores das velocidades médias dos exemplos de movimento uniforme? Só quer saber de movimento uniforme. Então, o item B não vai aparecer porque ele não é movimento uniforme. Aqui eu vou fazer uma coisa com vocês, com relação às velocidades médias, só para vocês entenderem a lógica. Qual que é a fórmula da velocidade média? Você fala delta S sobre delta T. Maravilha! Delta S sobre delta T. De maneira bem simplificada, vamos lá. O delta S vai ser o quanto que ele andou. Você quer fazer bastante conta ou pouca conta? Eu também quero fazer pouca conta. Então vamos ver na primeira tabela aqui, ó. Vem cá analisar. Nós temos vários dados. Se você quer fazer pouca conta, a gente precisa de um delta S e de um delta T. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar dois quadrinhos. Vou pegar esse aqui, ó. Então você tem que pegar uma coluna inteira. Então eu vou pegar essa daqui e vou pegar também, sei lá, deixa eu pegar aqui outra tinta me quebra. Vamos ver aqui. E outro aqui também, fazer pontilhado, ó. Pronto, esses dois. Quem que é o final desses dois? Sempre vai acompanhar pelo tempo. Então esse é o valor final desses dois. Então, vamos lá. Delta S, posição final, 20, menos a posição inicial, que é o 12. Quanto tempo se passou? 1 menos 0. 20 menos 12, 8. 8 dividido por 1, 8 metros por segundo. Repara que o que você fez nada mais é de descobrir de quanto em quanto está aumentando a posição. Então a velocidade mede isso, de quanto em quanto está aumentando a posição. Deu para entender? Por exemplo, aqui, ó, não sei. Você não percebeu que ele estava aumentando de 3 em 3? Mas era a cada quantos segundos? A cada 2. Então vai ser 3 sobre 2. Então vamos lá. Como é que eu faço? Volta para cá. Escolhe dois quadrinhos. Então eu vou escolher esse daqui. Quero fazer pouca conta, lembra? E esse daqui. Professor, se eu fizer colar de frente, dá certo igualzinho. Então vamos ver. Quem é o final? Sempre você vai perceber pelo tempo. Então o final é 2. Então o final vai ser esse aqui. Então essa é a coluna final. Essa é a coluna inicial. Então, quem que é a posição final? 13 menos 10 sobre 2, tempo final,
menos o tempo inicial. Então, final menos inicial. 2 menos 0. 13 menos 10, 3 sobre 2. Não foi o que a gente falou? Ele vai aumentando de 3 em 3 a cada 2 segundos. Quanto que dá 3 dividido por 2? 1,5. E eu preciso pôr a unidade de medida, metro por segundo. Vamos ver o próximo? Mesma coisa. Vamos lá. Quer fazer muita conta? Então pouca conta. Pouca. Então, primeiro é este daqui e depois esse. Por que esse daqui pode ser um pouco mais complicado? Porque essa parte final ele é menor. Então assim, repara que não é o maior menos o menor, é o final menos o inicial, sempre isso. E quem vai te ditar o final é o tempo. Então entre esses dois dados o tempo final é o 3. Ficou claro? Assim como a posição final vai ser o 2, a posição inicial é o 5. Então vamos lá. Como é que eu faço o ΔS? Posição final, que no caso ali deu 2, menos o 5. Sobre tempo final, que é o 3 menos o 0. 2 menos 5 dá menos 3. Certo? 3 menos 0 dá 3. Quanto é que dá menos 3 sobre 3? Menos 1. Menos 1 metro por segundo. Olha que legal. Então você já chegou no valor da velocidade. Está dando para entender? Faz um sim com a cabeça. Eu estou te vendo isso. Eu estou vendo você pela tela desse celular, do computador. Não sei onde é que você está me vendo. Lembre de lavar as mãos com álcool em gel. Bom, muito bem. Agora aqui, ó, gráficos de espaço por tempo. Ai, professor, eu não gosto de gráfico. Calma aí, vamos pegar uma regra. Tudo bem, você não gosta de gráfico, mas eles são facinho. Quando você tem um gráfico desse jeito aqui, primeira coisa que eu quero mostrar, o que a gente deve fazer? Na parte vertical a gente vai pôr o S. E repara como que eu vou pôr o S. Assim, ó, com parênteses e a unidade de medida. Tá anotando isso daí? Só cuidado com o microfone que ele fica bem aqui. Aqui, ó, tempo em segundo. Então agora eu vou fazer os pontos. Nesse caso os pontos vão de 1 em 1. Eu posso pôr o ponto aqui de 1 em 1? Pode. Mas como o gráfico ele é grande, eu vou aproveitar o tamanho dele. Então eu vou fazer assim, ó, a cada 2 risquinhos, eu vou fazer assim, ó. Se eu fizer 2 risquinhos, eu vou pegar aqui também, vou perder um pouco. Então eu vou fazer de 1 em 1 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, mas aqui vai até 3, não há problema. Nós temos aqui, o primeiro ponto é 3, e ele vai de 3 em 3, não é? Então a cada distância, a cada unidade dividida vai ter o mesmo valor. Então eu vou pôr aqui 3, 6, 9, 12 e depois mais 3, 15. Vamos pôr os pontos agora. O primeiro ponto que nós vamos colocar é o ponto, quando for 0 eu estarei no 3. Então quando for 0 eu estarei no 3. Então esse ponto existe aqui, ó. Próximo ponto, quando o tempo for 1 eu vou estar no 6. Quando o tempo for 1 eu estarei no 6. Estão acompanhando? Quando o tempo for 2 eu estarei no 9. Então tempo 2 eu vou estar no 9. Quando o tempo for 3 eu estarei no 12. E quando o tempo for 4? Ah, mas ele não pôs. Mas pela lógica, isso é um movimento uniforme, isso que é a grande sacada, é sempre igual. Vai estar no 15. E quando estiver no 7, será que você consegue me dizer? Provavelmente sua cabeça está funcionando assim, eu vou somando de 3 em 3, de 3 em 3, não é? É isso aí, então você está entendendo. Então agora vem cá. Uma vez que eu fiz os pontinhos, eu vou unir esses pontinhos e vou obter o desenho desse gráfico. Então vamos obter o desenho desse gráfico. O gráfico deu uma reta. Então o gráfico de posição por tempo de um movimento uniforme dá uma reta. Crescente por quê? Quem é a velocidade aqui? Será que você consegue me dizer quem é a velocidade? Vamos descobrir a velocidade? Vamos sim, professor. A velocidade a gente calcula ou pensando na tabela ou pensando no gráfico. Vamos fazer pela tabela para você ver como dá certo. Pela tabela, a gente observa, então lá, ΔS sobre ΔT. No caso da tabela, você vai escolher de novo 2 pontinhos. Peguei esse e peguei esse. Quem que é a posição final dos dois?
6 menos 3 sobre 1 menos 0. Isso dá quanto? 3 metros por segundo. Vamos fazer agora pelo gráfico. Pelo gráfico eu vou pegar os mesmos pontos. Então eu peguei quando o tempo é 0, 3, então está aqui o primeiro ponto e o segundo está aqui. Observe o seguinte: se eu fechar um triângulo retângulo aqui, vocês conseguem enxergar o triângulo retângulo aqui? Quem que seria esse cara aqui, ó? Vamos chamar aqui de um ângulo, sei lá, um ângulo alfa. Quem que seria esse cara? O cateto oposto ao alfa, que nada mais é do que uma variação do eixo da vertical, que é a posição. E aqui, quem que vai ser? O ΔT. Para calcularmos a velocidade média, o que eu faço? ΔS sobre ΔT. Ajuda o tio aqui. Qual que é esse tamanho? É isso aqui. Daqui para cá, quanto que eu tenho de tamanho? Então eu tenho de 3 para 6, eu tenho 3. Dividido por de 0 para 1, 1. Eu continuei com quanto? 3 metros por segundo. Então eu consegui te mostrar que dá para fazer de duas formas. Faz sentido? Vamos ver de novo aqui, só para você não se perder. Aqui, ó. Outro exemplo, a mesma coisa, igual. Igual, só que diferente. Posição. Eu vou pôr aqui. Posso deixar a posição assim? Não. Eu preciso pôr o que também? A unidade de medida. Aí aqui embaixo, o tempo. Com a unidade de medida. Agora vamos lá. Ele vai de 4 em 4, não é? Então bora lá. 0, 0, 4. Cada risquinho vai ser 4 para mim aqui embaixo. 8, 12, depois 16, depois 20, depois 24. Não é assim? Então, estamos indo de 4 em 4. E como que fica a posição? A posição, só para vocês lembrarem, o número não precisa ser igual ao do tempo. Então, aqui no caso eu tenho 6, 18, bom, de 6 para 18 eu aumento 12. Depois eu vou aumentando de 12 em 12. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 18 mais 6, 24, e depois mais 6, 30. Então aqui eu consigo. E o 42? Ué, eu não consegui porque eu desenhei pouquinho. Mas vamos colocar os pontos, vai. Quando o tempo está no 0, aonde que está o nosso pontinho? Ele está no 6. Quando está no 4, ele vai estar no 18. Quando está no 8, ele está no 30. Olha que loucura. E agora a gente faz uma reta aqui, ó. E assim por diante. É uma reta crescente. É um movimento uniforme. Como que eu faço para achar a velocidade? Mesma coisa. Eu vou pegar pelo gráfico primeiro agora, tá? Ah, não, vamos fazer de novo pela tabela, porque daí você vai usando a sua lógica que eu usei lá em cima. Então, os dois primeiros pontos são esses aqui. Velocidade média, devo calcular como? ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Posição final, 18, menos inicial, que é o 6. Sobre tempo final, que é 4, menos 0. 18 menos 6 dá 12. 12 sobre 4, 3 metros por segundo. Vamos fazer a mesma conta aqui no gráfico. Pode ir? Sim, professor. Pode ir. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou fazendo agora, vou pegar dois outros pontos para você ver que dá sempre a mesma coisa. Então eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó. Esta parte seria o ΔS. Por quê? Porque ele é igual ao S, que está na vertical. De quanto que ele vale? Eu estava no 6 e fui para o 30. Então é 30 menos 6, que dá 24 metros. Eu não posso esquecer da unidade de medida. E o tempo aqui? O tempo vai de 8 menos 0, não é isso? 8 menos 0 que dá 8 segundos. Para o cálculo da velocidade média, ΔS sobre ΔT, 24 sobre 8, que dá quanto? 3 metros por segundo. Deu a mesma coisa. Você reparou? Então assim, não importa a forma que eu estou fazendo. E aqui ele pede para você construir o gráfico da velocidade em função do tempo dessas duas tabelinhas que eu mostrei. Então vamos lá.
que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer o eixo do tempo. Então vamos fazer o eixo do tempo aqui. O primeiro eixo do tempo, então vamos lá. Então agora ele quer velocidade. Qual que é a unidade da velocidade? Metro por segundo. E o tempo sempre dado em segundo. Eu vou copiar as unidades do tempo que eu pus aqui. Então ficou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual é o valor da velocidade? 3, não é? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não foi sempre a mesma coisa? Não veio sempre do mesmo modo? Se veio do mesmo modo sempre, não mudou, a gente diz que a velocidade é constante, então ela sempre foi 3. Então, nesse tipo de situação, o móvel não começa, ele estava andando já desde o começo. Então, em 1 segundo ele estava com 3 metros por segundo, em 2 segundos, 3 metros por segundo, em 4 segundos, em 5, 6, todos esses tempos ele estava andando em 3 metros por segundo. Se eu unir aqui, olha como fica o gráfico da velocidade. Não importa o tempo, a velocidade sempre vai ser igual. Vamos ver se vocês entenderam. Essa tabela que eu pus aqui. Nessa tabela que eu pus aqui, a gente vai ter o quê? Mesma coisa. Então, bora lá. Então nós temos aqui o tempo em segundo. E a posição em metro. E ali está de 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Por que eu estou escolhendo isso? Porque a velocidade é pequenininha. É movimento uniforme, que de todas as formas, quando ele está parado, a velocidade, quando para não, no instante 0 é 3, instante 4 é 3, instante 8 é 3, 12 é 3 e não para, ele fica sempre com velocidade constante. No caso aqui deu 3, pode ser outro número. Ó, fica assim o gráfico da velocidade. E aí, você gostou dessa aula? Te ajudou? Está na hora agora de você fazer alguns exercícios. Fazer exercício do seu livro, do seu material, do que você tem. Isso daqui se chama início do movimento uniforme. Se você gostou, quiser que eu continue a aula, põe aí um comentário. Enfim, espero que tenha ajudado os meus alunos fofos também. Até mais, tchau!